Então, doutor Luiz, o senhor acredita que haverá um denominador final validado por laudos em relação ao número de mortos? O senhor acredita que haverá um painel unificado com identificação, causa jurídica da morte, vínculo? Se polícia civil, se civil, policial, como é que o senhor como é que o senhor vê essa questão aí? Ou continuará tudo aí na informalidade, no improviso e na falta de critérios técnicos? Olha, é uma pergunta difícil de responder, porque se eu fizer uma resposta compromete um lado, se eu fizer outra compromete outro. Mas, portanto, é o governador do estado do Rio de Janeiro, que é o chefe de governo do Rio de Janeiro, que deve dar a matriz de como deve se conduzir a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Dizer ao comandante que quer, sim, detalhamento de toda a perícia. Isso é um papel do governo. Se o governador não fizer isso, nós estamos permitindo que aconteça o que já aconteceu em parte, que é desfazimento de provas que ficaria incapaz de apresentar uma perícia que convença a sociedade daquilo que aconteceu e qual foi a causa-morte, enfim, a identificação rigorosa de cada morte, de cada causa da morte. Se o governador não tomar essa atitude, eu acho que é um diagnóstico negativo, porque ao governador assumir a responsabilidade de governante e ao comando da Polícia Militar a responsabilidade do comando da força que fez a operação de dar uma resposta com demonstração cabal de como aconteceu isso e com as provas que é possível fazer com perícia. Portanto, se isso não acontecer, é um comprometimento de que esse episódio não foi um episódio de combate ao crime, foi um episódio de fantoche político para fazer mídia a troca de corpos deitados no chão, mortos a bala, sem nenhum critério de identificação dos bandidos. Aí eu acho que nós estamos assistindo definitivamente o caos, de fato, e absoluta desumanidade de quem governa o Rio de Janeiro, o que nós não podemos concordar. O doutor pegou num ponto que, para mim, é surreal, né? Essa operação atabalhoada, feita de uma maneira assodada aí, com essa quantidade de mortos, a extrema-direita usa para inflar a sua popularidade. Em que ponto nós chegamos, né, doutor Luiz? Surreal isso. Eu queria te ouvir em relação à DPF, né, 635, favelas. Primeiro, né, que tem desde 2019, né, essa DPF aí, né, que é essa ação judicial aí no Supremo Tribunal Federal, né, movida em 2019 pelo Partido Socialista Brasileiro e organizações civis para exigir a redução da letalidade policial na operação em comunidade no Rio de Janeiro. Teve uma fala aí também do ministro da Secretaria-Geral, né, o Boulos, né, que foi nomeado recentemente, acerca desse tema, que no bar não tem bandido, né, na praça não tem bandido, enfim. Quais condicionantes aí da ADPF, né, a comunicação prévia ao Ministério Público, proporcionalidade, preservação de provas, restrições operacionais foram observadas? O doutor já falou que tem muita dificuldade de falar a respeito disso aí, mas se o doutor puder aprofundar mais no tema, o doutor acredita que haverá compliance em relação a esse ocorrido público específico desta operação? O doutor acredita que haverá respeito a essa DPF, haverá algum tipo de compliance? Como é que o doutor enxerga isso aí, para a gente tentar passar aqui para o nosso público, né, a questão desses aspectos técnicos, para pegar um pouco também a questão agora aí dos direitos humanos? Olha, eu acho que quando nós tratamos dessa matéria, que é direitos humanos, que é o pessoal da comunidade, que alguns denominam como favela, e essa PEC
denominada PEC das favelas. Lógico que tudo isso é um propósito para diminuir a letalidade das ações policiais nas comunidades, que nós sabemos bem qual é a repercussão disso, e o Supremo tem tentado determinar que deve ter um plano disso, e o que não tem acontecido, porque se não tiver um plano para combater os territórios dominados pelo crime organizado, nós não vamos nunca parar de enxugar gelo. E eu acho que isso que se coloca pelo Supremo aos governantes, pela DPF 635, esse encaminhamento. E está sendo difícil de lidar com isso quando há uma resistência do próprio Estado, digo Estado mesmo, não federativo, não o Estado da Federação, mas o Estado Federativo, de dar prosseguimento a esse tipo de cumprimento. Portanto, o governo federal apresentou a PEC da segurança pública no sentido de já entrar nesse tipo de campo para fazer com que isso seja validado lá no campo de trabalho que são nas comunidades, quer dizer, tem que ter esse respeito. Acho que isso ainda é cedo, ainda não vi esse desdobramento, que se questiona nessa DPF a violência policial, se questiona uma série de coisas, que, na verdade, nós vimos agora, no Rio de Janeiro, exatamente aquilo que a DPF discute, a violência da polícia nas favelas. E é o que nós estamos assistindo, portanto, a DPF ainda vem sido letra morta em qualquer lugar até agora, nesse momento. Eu acho que nós temos que ter mobilização política, eu acho que nós temos que ter mobilização da sociedade, para que ela possa, inclusive, conhecer o que se passa. O que é isso que está acontecendo? Só se pode discutir alguma coisa quando você conhece. Portanto, eu acho que é preciso, importante dizer isso, tem que ter uma unificação da polícia, da orientação do policiamento a nível nacional, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Nós temos que ter um fundo nacional de segurança pública para poder fazer essas operações conjuntamente. O Estado não vence isso sozinho. Não adianta, tem que ter o apoio da União Federal, porque esse é o papel do Estado Federativo Brasileiro. É a junção de esforços da União com os Estados para dar tranquilidade, cidadania, educação e segurança para as pessoas. Ou se pratica o federalismo na forma estabelecida na Constituição Federal, com respeito e reciprocidade de ambos os organismos, ou a gente fica nessa disputa fratricida de um é contra o outro e quem perde é a população, como nós estamos assistindo em alguns estados brasileiros, e que, para não dizer que fez algum tipo de política pública orientada pelo governo federal, prefere que as pessoas morram, que as pessoas passem mal, só para não dizer que apoiou alguma ação do governo federal. É uma vergonha isso, é a falta de maturidade política, falta de inteligência, sobretudo, para entender que, em democracia, em Estado federativo, as coisas devem funcionar de maneira harmônica, de maneira que possa conviver os dois entes, independente de endereçamento político-partidário, deve se colocar na esteira de qualquer negócio que possa se fazer no Estado o interesse da população. Está faltando isso. Nós vimos aí no Congresso Nacional algumas aprovações vergonhosas contra a população brasileira, e que os deputados não tiveram nenhum pudor de votar. Essa PEC da bandidagem, por exemplo, de imunizar totalmente os deputados de crimes, isso aí nada mais é do que imunizar, como se fosse imunizar os milicianos. Os deputados se comportaram como tal, e a sociedade nem tomou conhecimento de o que significa isso. Portanto, essa responsabilidade coletiva precisa acontecer em todos os lugares, não só no dia a dia de uma cidade pequena, grande, mas no Estado e na União. E, sobretudo, no Congresso Nacional, porque a expectativa que nós temos é de que o Congresso Nacional cumpra o seu papel legislativo, aprovando leis que equacionem esse tipo de problema e não que amplie a imunidade da bandidagem. Portanto, a sociedade está estarrecida, vai ter um ano eleitoral no próximo ano, e eu espero que a sociedade consiga identificar quem são os parlamentares, como eles pensam, como eles votam no Congresso Nacional, para saber se ela concorda com ele, para ele continuar lá, ou se nós vamos optar por mudar para melhorar o Congresso Nacional. É uma maneira que eu tenho a dizer, sem falar em A e B, nem centro, nem direita, nem esquerda. Eu acho que tem que melhorar, sim,
a qualidade do Congresso Nacional, porque nós temos, sim, endereço para discutir, que é a Casa Legislativa, que é quem faz as leis, é quem faz aprova o orçamento da União, é quem faz emendas parlamentares, é quem dirige o país hoje, é o Congresso Nacional. Portanto, eleger bons congressistas é o papel de uma sociedade que quer enxergar um horizonte mais azul, mais limpo, mais humano, mais fraterno e mais tranquilo. É essa a minha esperança, Massotti.